Eu tinha cerca de 7 anos, meu irmão cerca de 10. Já estava bem tarde para irmos dormir quando nossa mãe se levantou do sofá para nos colocar na cama. Naquela época, nosso pai trabalhava na construção fora da cidade, então muitas vezes éramos só nós três em casa por semanas a fio. Subindo as escadas e virando imediatamente à direita, ficava o quarto dos nossos pais. Seguir à esquerda nos colocava no meio de um corredor sombrio. Virar à esquerda novamente pelo corredor levava ao quarto do meu irmão, cuja porta parecia escondida nas trevas. Na extremidade oposta estava o meu quarto, banhado pela luz trêmula da lua, que também ficava do outro lado do corredor em relação ao banheiro no andar de cima, cujas sombras pareciam abrigar segredos sinistros. Em cada extremidade do corredor havia portas envidraçadas, que mantínhamos sempre trancadas e raramente usávamos. A porta do meu lado levava a uma varanda mergulhada na escuridão, com vista para o nosso jardim da frente, onde as árvores sussurravam segredos obscuros. A porta no lado do meu irmão se abria para o nosso alpendre de trás. Imerso na escuridão gélida da noite, a casa meio que se inclinava em direção a uma pequena colina, cuja silhueta parecia abrigar terríveis mistérios. Meu irmão e minha mãe tinham o hábito de acordar no meio da noite para ir ao banheiro. Eu só sabia disso porque sempre fui um sono leve, e eles simplesmente não conseguiam evitar dar descarga com a porta escancarada. No entanto, naquela noite, meu irmão parou a caminho do quarto e voltou em direção ao banheiro, seu vulto, uma figura obscura na penumbra. Vou tentar fazer xixi antes de ir para a cama. Nas últimas noites, fiquei com medo de ir ao banheiro. Eu continuo vendo um homem usando listras no final do corredor, como uma sombra sinistra. Não sei se minha mãe desconsiderou isso como meu irmão contando histórias de fantasmas para me assustar, ou se ela já estava meio adormecida e não percebeu, mas ela não reagiu de forma alguma à confissão do meu irmão. Eu, por outro lado, estava petrificado de medo. A ideia de ver um fantasma assim no final do corredor ou através das janelas era a razão pela qual comecei a correr das escadas para o meu quarto à noite, com o coração pulsando no ritmo de uma canção sombria. Anos depois, quando eu tinha cerca de 18 anos, minha mãe e eu estávamos tendo uma conversa no carro sobre um cachorro que tivemos por um período muito curto quando eu era pequeno. Estávamos compartilhando histórias sobre a tendência do Max de destruir meus sapatos e outros comportamentos indisciplinados, quando minha mãe soltou: "Você se lembra da vez que eu abri a porta da frente para a polícia e o Max escorreu para dentro da cozinha e começou a rasgar aquele grande saco de ração que tínhamos?" Isso realmente me pegou de surpresa, porque em todos os anos que vivi naquela casa, nunca chamamos a polícia, família de proprietários de armas de fogo, em um bairro tranquilo e rural de WV, etc. Perguntei a ela sobre o que estava falando, e ela pareceu igualmente surpresa, como se tivesse revelado algo por acidente. "Ah, é verdade. Eu nunca te contei porque você era muito jovem na época. Uma noite, acordei ouvindo barulhos do lado de fora da minha janela. E quando olhei, vi um homem olhando para dentro do meu quarto, sua face oculta nas sombras mais sombrias." Ela continuou descrevendo como acender as luzes fez com que ele saísse correndo, seu vulto desaparecendo na escuridão como um espectro sinistro, e como ela agarrou a pistola do meu pai antes de chamar a polícia. Não consigo lembrar todos os detalhes que dei a eles quando chegaram. Homem alto, branco, usando uma camisa listrada e jeans, cabelos escuros curtos, algo assim. Eles disseram que correspondia à descrição de um homem que eles estavam procurando na região. Um ser das trevas, acusado de assassinato e fuga.
Agora, eu sei que parece óbvio ouvir essas duas histórias de seguida, mas não foi até alguns anos atrás, quando eu estava na casa dos meus 20 e poucos anos, que juntei as peças e percebi que meu irmão tinha nos alertado inconscientemente sobre um assassino que passou várias noites observando nossa casa, como um predador espreitando suas presas na escuridão mais profunda da noite. Quer mais histórias emocionantes? Inscreva-se agora.